Olá, meus amigos terráqueos e terráqueas, tudo tranquilo? Meu nome é Bruno Cabral e você está no canal Terráqueos de Fora. O canal para quem gosta de conteúdo sobre história, geopolítica e curiosidades de forma rápida e leve. Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar dados e fatos interessantes sobre o descobridor das Terras Canarienses. Sim, ele possui o mesmo sobrenome que o meu. Será que nós somos parentes? Eu escutei isso minha vida inteira. Mas muito se sabe sobre a história do descobrimento do Brasil, que foi no ano de 1500, chegaram com 10 ou 15 ou até mais navios no litoral do continente, do que hoje nós chamamos de Estado da Bahia. Sabemos também que houve uma missa celebrada pelo frade Henrique de Coimbra em 26 de abril de 1500, na cidade de Santa Cruz Cabralha, ali pertinho de Porto Seguro. Não podemos esquecer de contar com a tão famigerada carta que Pero Vaz de Caminha mandou ao rei de Portugal, relatando detalhadamente a sua visão sobre essa terra nova e todas as suas peculiaridades. Mas algumas curiosidades sobre Pedro Álvares Cabral e outras mais sobre o descobrimento você confere agora. Então vamos aos fatos. Mas afinal, quem foi Pedro Álvares Cabral? E quais foram seus principais feitos? Eu separei aqui 11 curiosidades sobre o Pedro e também sobre o descobrimento. Número 1. Nascido no ano de 1467, na cidade de Belmonte, no leste de Portugal e a nordeste da cidade de Lisboa, onde hoje encontra-se uma das maiores comunidades judaicas do mundo, assim como o museu dessa própria religião e também um dos mais famosos museus do mundo, que é o Museu dos Descobrimentos. Vale a pena conhecer, hein, pessoal? Cabral morreu aos 52 anos de idade na cidade de Santarém, em Portugal, no ano de 1520. Mas antes disso, foi criado como membro da nobreza portuguesa e enviado à corte de Dom Afonso V em 1479, quando tinha cerca de 12 anos. Educou-se em humanidades e foi treinado para lutar e pegar em armas. Tinha cerca de 17 anos de idade em 30 de junho de 1484, quando foi nomeado moço fidalgo, que era um título de menor importância normalmente concedido aos jovens nobres, pelo rei Dom João II. Número 2. Os registros de suas ações antes de 1500 relatam que pode ter excursionado pelo norte da África, tal como haviam feito seus antepassados, e era comumente feito também por outros jovens nobres da época. O rei Dom Manuel I, que tinha ascendido ao trono 2 anos antes, concedeu-lhe um subsídio anual da moeda portuguesa, que seria algo em torno de 30,5 quilos de ouro, em 12 de abril de 1497. E na mesma época que recebeu o título de Fidalgo do Conselho do Rei, foi também nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo. Número 3. Não há nenhuma imagem ou descrição física detalhada de Cabral, porém dizem-se que possuía mais de 1,90 m de altura e que era bem parecido com seu pai, Fernão Cabral. Em relação à sua personalidade, era descrito como um cara culto, cortês, prudente, generoso, tolerante com seus inimigos, humilde, mas também muito vaidoso e muito preocupado com o respeito que sua posição nobre exigiam na época. Número 4. Vamos falar um pouco sobre a sua família. Bem, Cabral era filho de Fernão Cabral e Isabel de Gouveia de Queiroz. Seus filhos foram Fernão Álvares Cabral, Leonor de Castro, Constância de Castro, Guiomar de Castro e Antônio Cabral. Número 5. Além de trazer muita riqueza para a coroa portuguesa por conta de suas expedições comerciais, Pedro Álvares Cabral também foi responsável por expandir o catolicismo e impedir também que o islamismo fosse implementado pelos mouros em várias regiões da Península Ibérica principalmente. Número 6. Pedro Álvares Cabral
desembarcou no dia 22 de abril de 1500 no nomeado Monte Pascoal, já que eles estavam no período de Páscoa. E esse monte tem 536 metros de altura e fica próximo à cidade de Itamaraju, hoje na Bahia. Número 7. Existem várias controvérsias acerca de seus feitos como descobridor do Brasil, principalmente sobre o suposto erro cometido no trajeto para as Índias, e também se realmente foi o primeiro europeu a chegar de fato a essas terras. Mas graças a Dom Pedro II, mais de 300 anos depois, que oficializou a sua importância na história do país. Número 8. O trabalho de cartografia considerado o mais antigo do Brasil foi realizado pelo astrônomo da Frota de Cabral, no dia 6 de maio de 1500. Ele simplesmente registrou a latitude da Baía de Cabralha, que é hoje o atual Porto Seguro. Interessante, né, pessoal? Número 9. A primeira certidão de batismo do Brasil pertenceu a uma mulher chamada Catarine do Brasil, mulher de Diogo Alves, o náufrago Caramuru. Este documento data de 29 de julho de 1520 e foi descoberto na cidade francesa de Saint-Malo. Número 10. Uma curiosidade muito interessante é que existe uma lenda que a família Cabral é descendente direta de Carano, o primeiro rei da Macedônia. Este governou a região por volta de 1100 a.C. Carano, por sua vez, seria descendente de ninguém menos que o semideus Hércules. Intrigante, né, pessoal? E por fim, pessoal, número 11. Não se sabe ao certo qual a causa da morte de Pedro Álvares Cabral, mas acredita-se que ele, já bem debilitado, morreu de malária no ano de 1520 e já estaria com pouco mais de 52 anos de idade.